Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. 2026 começou, mas ele só atesta que nós estamos vivendo tempos de muita inconstância. Nós sabemos que os compromissos são facilmente quebrados, as alianças são relativizadas, e os valores espirituais, até os valores espirituais, têm sido negociados mercê de propósitos escusos. Esse tempo de instabilidade nos mostra que Deus continua procurando homens e mulheres que sejam fiéis a Ele. E é necessário que a gente entenda, queridos, que fidelidade não é um sentimento, mas é uma decisão de ser fiel todos os dias, porque a fidelidade requer resiliência. Ela não é algo temporal, ela é algo que precisa ser permanente. E nós precisamos decidir permanecermos fiéis, mesmo quando as circunstâncias são adversas, e durante muitos dias deste ano nós vamos enfrentar circunstâncias adversas. Não há como fugirmos disso, porque isso faz parte da vida. Fidelidade mesmo quando as promessas que nós temos parecem que elas estão demorando a se tornarem uma realidade. E a fidelidade que demanda de nós um custo. Fidelidade demanda um custo pessoal. A nossa decisão de permanecermos fiéis vai demandar o custo de termos que abrir mão de valores, abrir mão de pessoas, abrir mão até de oportunidades em nome da nossa fidelidade para com Deus. Eu sei que quando você pergunta a uma pessoa que se designa como crente, todos vão dizer, não, eu sou fiel a Deus, eu sou fiel a Deus. Todos nós nos achamos fiéis a Deus. Mas será que verdadeiramente nós estamos permanecendo fiéis? Porque esse estado de permanência é o que verdadeiramente importa. Deus, queridos, quando você lê a Bíblia, em momento algum você vai encontrar, sejam perfeitos. Em momento algum Deus demanda de nós perfeição. Ele demanda de nós santidade, sejam santos porque eu sou santo, e demanda de nós fidelidade. O versículo tema que nós escolhemos para o ano diz, seja fiel até a morte, e então eu lhe darei a coroa da vida. O tema da minha meditação nesta manhã com vocês é permanecendo fiéis a Deus em todas as circunstâncias. E a primeira pergunta que eu faço é, o que é a fidelidade bíblica? Quando nós lemos a palavra de Deus e nos deparamos com tantos versículos que abordam esta fidelidade, a minha pergunta é, como se define essa fidelidade que nos é demandada por Deus através das páginas da sua palavra? No hebraico, fidelidade significa emuná. E emuná quer dizer constância, firmeza, confiança, lealdade. Emuná pode abordar qualquer um desses significados. Fidelidade. Deus quer de nós constância. E constância é algo que, na verdade, está bastante em falta no nosso compromisso com Deus. A constância de nós estarmos na casa do Senhor. O salmista escreveu, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista escreveu, uma coisa eu procuro e vou buscar, que eu esteja plantado todos os dias na casa do Senhor, todos os dias na casa do Senhor. Ou seja, que nós tenhamos a constância de amarmos a casa de Deus e virmos para cultuar a Deus. Você pode dizer, mas eu cultuo em casa. A sua casa é a sua casa pode
ter, quando ela é uma casa que verdadeiramente serve a Deus, a presença de Deus, que nem toda casa de crente tem Deus. A despeito do crente também. O crente ele é muito chegado a essas fakes afirmações. Eu sou salvo, eu sou fiel, na minha casa Deus está. Quando, na verdade, isso tudo é informação é fake, porque o próprio Deus olha e fala assim, querido, os seus conceitos estão totalmente equivocados. Eu não vou estar num local que está profanado por coisas deste mundo. Mas na casa do Senhor, este local é santo, é casa de oração, é aqui que nós somos abençoados. Então, se tem uma coisa que você deve buscar, busca ao Senhor o desejo, você tem que desejar estar na igreja, desejar. Hoje, pastor Elaine que está nos assistindo, eu te falo, não, você não tem a menor condição de ir à igreja. Ela falou, mas eu vou mesmo assim. Eu falei, você não tem a menor condição nem de levantar da cama. Eu tive que pedir para ela ficar, porque o desejo dela está aqui, como ela já está escrevendo aí nos comentários dela na nossa live, como eu gostaria de estar na casa do Senhor. E quantas pessoas escolheram não estar aqui, não está aqui. Não está aqui para adorar a Deus, porque a nossa prioridade, ela vai estabelecer aquilo que verdadeiramente é importante para nós, a firmeza daquilo que você quer. O que você quer? Quem é você? Quem sou eu? O que eu verdadeiramente quero? Não me importa o que as pessoas querem, não me importa o que as pessoas façam, não me importa a decisão de terceiros, não me importa se querem estar aqui ou não querem, não importa se querem ser crentes ou não, não me importa se vão me criticar. Não me importa o que é que vão dizer, é a minha firmeza diante de Deus. Ele que diz para mim, Álvaro, seja fiel, mas até morrer. Seja fiel todos os dias, até morrer. E só Ele sabe o dia em que a nossa vida vai finalizar. A nossa confiança absoluta em Deus e a nossa lealdade. Lealdade. Seja leal a Deus, seja leal à palavra do Senhor, seja leal aos seus princípios, aos valores que o Espírito Santo tem plantado em seu coração, na sua vida. Nós trocamos esses valores como se fossem figurinhas. Houve uma época, e acho que hoje ainda existem, que havia aqueles álbuns de figurinha com diversos temas, e as pessoas colecionavam e faziam troca de figurinhas, porque essa está faltando no meu álbum, essa está faltando para mim, e essas figurinhas eram muito valorizadas. E muitas pessoas hoje, espiritualmente falando, trocam figurinhas. Eu tenho isso, mas se você me der aquilo, eu te entrego isso. Então, que nós verdadeiramente sejamos fiéis a Deus todos os dias. Ser fiel a Deus é permanecer obediente, mesmo sem entender tudo. Você vai ler a Bíblia, a palavra de Deus, ela contém aquilo que Deus declarou que é importante para eu e você sabermos. Tem muitas pessoas que falam, mas isso aí não está na Bíblia, é porque não importa. O que não está na Bíblia, querido, é porque não importa. Mas a Bíblia não fala de disco voador, de OVNI, é porque não importa para mim a salvação, o OVNI. Mas a Bíblia não fala a respeito de vida em outros planetas, é porque não me interessa, para mim a salvação não vai fazer diferença nenhuma, e nem pense você que a própria palavra de Deus esgota a verdadeira dimensão de quem é Deus. Isso aqui eu costumo dizer que é um retrato 3x4 de Deus. É o que eu preciso para identificar quem é Deus, porque a própria palavra declara que somente quando nós estivermos com Ele, assim como Ele é, nós o veremos. Nós só conhecemos aquilo que Ele declarou que importa que nós conheçamos para que nós alcancemos os céus. Mas permaneça obediente, você não vai entender muita coisa. Tem muita coisa, queridos, que você vai ler e você vai, eu não entendo isso, mas Deus não está pedindo para você entender. Ele está pedindo para que eu e você obedeçamos. Ele está pedindo para que eu e você sejamos fiéis. Não depende da minha compreensão, da minha intelectualidade, do meu racional. A gente obedece porque tem que obedecer. Eu me lembro, eu era criança, minha mãe falava assim, Álvaro, vai fazer isso. E às vezes eu perguntava assim, mas por que eu tenho que fazer? Ela, porque tem, eu estou mandando e acabou. E eu fazia. Quantos nós, pais, já fizemos isso com os nossos filhos? Você vai fazer porque eu estou mandando e acabou. Você não tem que entender. Mas com Deus, muitas pessoas acham, não, eu tenho que entender. Por que Deus está aí demandando isso de mim? Qual é a razão? Qual é o motivo? Fidelidade depende de obediência e não de satisfazermos o nosso ego com a compreensão humana. Honrar a Deus em público e em secreto.
Quando nós estamos na igreja, sermos fiéis e honrarmos a Deus, é fácil, queridos. Nós não passamos 24 horas dos nossos dias na igreja. Estar aqui na igreja, ser crente, ser fiel, é fácil. Nós somos cercados de pessoas que estão com o mesmo propósito. Nós estamos aqui com o mesmo intuito, que é o intuito de adorar a Deus. Só que a maior parte do nosso tempo nós passamos fora da igreja. Nós passamos no nosso cotidiano que não é simples, quando convivemos com pessoas que não são simples, onde nós vamos enfrentar situações que são complexas, nós vamos estar envolvidos em um ambiente familiar que muitas vezes é tóxico, e que vai cobrar de nós esse posicionamento verdadeiro de sermos, mesmo quando longe dos olhos dos nossos queridos irmãos, sermos fiéis a Deus, porque Deus nos vê o tempo todo. Eu não vejo você o tempo todo, nem você me vê o tempo todo. A gente se encontra aqui na igreja, a gente se encontra mas Deus me vê o tempo todo. Ele vê a minha coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Ele vê a sua coerência entre aquilo que você declara e aquilo que você faz. Fidelidade é isso, não importa aonde nós estejamos. Deuteronômio 10:16 diz assim: sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, ou seja, deixem de querer fazer a vontade própria de vocês. Deixem de querer estabelecer como as coisas devem ser na sua vida. O que ele convida é: sejam fiéis, ponto, de todo o coração. De todo o coração, seja integralmente, seja fiel a Deus. A Bíblia nos traz inúmeros exemplos de homens fiéis a Deus, e você conhece todos eles que eu vou mencionar. Quando a gente vai no Velho Testamento, tem um jovem que me chama extremamente a atenção. Este jovem se chama José, que nós conhecemos, José do Egito. Se teve um jovem que foi fiel a Deus e foi fiel em momentos diversos de adversidade. Queridos, quando você vê e lê na Bíblia a vida de José, a gente vai se deparar com tantas adversidades. Ele foi traído pelos irmãos. Os irmãos intentaram matá-lo. Irmãos de sangue, e aí ele foi vendido como escravos aos midianitas e foi levado para sempre, para longe da sua família pelos próprios irmãos. Traição todos nós sabemos que dói, e eu não estou falando de traição conjugal não, muitas vezes nós somos traídos por pessoas que nós considerávamos como amigos, outros são traídos por aqueles que deveriam ser seus parceiros de negócio, chamados sócios, e que também os traem. São tantas as pessoas ao longo da vida, nós não passamos incólume, todos nós enfrentamos a traição em algum momento da nossa existência, mas ser traído pelos seus familiares, sendo ele o mais jovem dos irmãos, aquele que deveria ser protegido, que deveria ser cuidado por inveja, por ódio dos seus próprios familiares. Ser família, queridos, não significa que você está envolvido num ambiente de amor. É muito bom quando nós podemos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque se eu e a minha casa servimos ao Senhor, significa que eu e a minha família praticamos a palavra de Deus, vivemos de acordo com o que o Espírito Santo nos preenche. E aí nós vamos saber o verdadeiro significado da compreensão, da amizade, da unidade. Agora, simplesmente se declarar família não significa que há unidade, não significa sequer que há o desejo de ver você prosperar. A Bíblia nos mostra isso em tantos ambientes familiares. A existência da inveja, a existência da competição, a existência do desejo de ver o insucesso daquela pessoa que faz parte dos nossos vínculos familiares. Vendido como escravo, traído pelos irmãos, serviu ao seu senhor, a Potifar, de uma forma tão sincera, tão dedicada. E aí, de repente, ele se vê investido do desejo da mulher deste senhor, porque ele era jovem e José era bonito, José era jovem. E aí ele vai se ver preso injustamente. Queridos, em determinado momento da vida, esse jovem deveria dizer o seguinte: Deus, o que é que o Senhor quer comigo?
Eu já fui traído pelos meus irmãos, mentiram para o meu pai dizendo que eu estou morto, pensam que eu não existo mais. Agora, de midianitas, me venderam novamente para esse tal de Potifar. Trabalho na casa dele com integridade, aonde eu coloco a mão, prospera. Estou fazendo tudo com sinceridade, aí vem a mulher dele que me desejou, investe sobre mim, eu permaneço fiel ao Senhor, eu digo não, porque se ele tivesse dito sim, queridos, ele teria uma sugar mummy, como costumam dizer. Se ele tivesse cedido a esposa de Potifar, a vida dele provavelmente seria bem mais simples, seria o protegidinho da sua mestre, da sua senhora. Mas ele disse não, ele foi preso injustamente, mas permaneceu fiel a si mesmo, mesmo não vendo aparentemente a bênção de Deus sobre a vida dele, ele permaneceu fiel. A nossa fidelidade a Deus, ela é condicional. Eu sou fiel quando Deus me abençoa. Pastor Rafael declarou aqui, olha, eu faço isso, mas não é por barganha não. Senhor, se o Senhor me der mais, eu dou mais para o Senhor. Porque tem muito crente que barganha com Deus. Só faço isso se o Senhor me der isso. Tem muita gente que está na igreja porque espera receber algo de Deus. Eu estou aqui na igreja, queridos, sabe o que eu espero? Ser salvo. Eu espero que no dia do arrebatamento eu possa ser arrebatado, é o que eu mais peço ao Senhor. Porque isso é o que verdadeiramente importa, isso é eterno, as outras coisas são corruptíveis. José, ele permaneceu fiel, tinha muitos motivos para justificar sua revolta com Deus. Porque hoje está na moda também, crente revoltado com Deus. Por que você não... eu saí da igreja porque me deram tanta esperança de tanta coisa e eu não recebi. Presta atenção, se Deus prometeu e eu não recebo, a imperfeição está em mim, não está em Deus. A promessa de Deus, ela se cumpre na medida em que eu permaneço nas circunstâncias que Deus quer que eu permaneça. Você trabalha, aí você recebe um bom salário. A condição para você receber esse bom salário é que você esteja produzindo, atendendo aquilo que a empresa ou a instituição para a qual você trabalha contratou você. Se ela quer que você esteja presente, você vai ter que estar. Se ela vai pedir para você produzir os relatórios, você vai ter que produzir. Aí você não vai fazer nada disso, mas vai querer receber o salário. Eu vou ficar em casa sem fazer absolutamente nada, mas eu quero que o meu salário, porque é direito. Que direito? Direito desde que eu esteja dentro das condições. E com Deus é exatamente assim. Existem condições? Existem. Não vamos fazer da graça. Não vamos fazer da graça o trampolim para o cumprimento das nossas vontades próprias. Porque hoje, isso é uma das figurinhas que estão sendo trocadas no mundo espiritual. A graça cobre todas as coisas. Graças a Deus que a graça cobre os meus pecados, mas não vai cobrir o resultado das minhas decisões, as minhas escolhas. A Bíblia diz assim, olha, anda pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Mas eu quero andar no caminho largo e quero chegar aonde o caminho estreito vai conduzir. Não há como, queridos, não há como. Mas Gênesis 39:9, há uma pergunta de José que cala muito ao meu coração. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Como poderia eu pecar contra o meu Deus que me permitiu ser traído pelos meus irmãos, que permitiu ser vendido como escravo, que me permitiu trabalhar na casa de Potifar? E ele diz assim, como poderia eu cometer tal pecado contra Deus? Só que a fidelidade de José o levou do cárcere até o palácio de Faraó. Fidelidade. Quando nós permanecemos fiéis, Deus permanece com a sua benevolência, com a sua alegria de nos abençoar. Então, você quer ser abençoado? Seja fiel a Deus. Você quer ser próspero? E quando eu falo próspero, não falo só financeiramente não, queridos. Próspero acima de todas as coisas, saúde, paz, equilíbrio, uma família estruturada, uma vida na presença de Deus. Permaneça fiel a Deus. Todos nós conhecemos Daniel. Daniel é outro exemplo tão clássico de fidelidade. Queridos, aquele homem ocupava uma função importante. Daniel não era um Zé Ninguém, não. Daniel ocupava uma função muito importante naquela estrutura do Império Babilônico. E aí, por inveja, os seus
companheiros de trabalho, cuidado com a pessoa que trabalha com você. Muito cuidado com a pessoa que trabalha com você. Aqueles companheiros de Daniel incitaram para que o rei declarasse que durante 30 dias ninguém poderia fazer nenhuma oração a outro Deus, senão ao próprio rei, porque ele era digno dessa idolatria. E aí, o que é que Daniel faz? Tomou conhecimento disso, e a palavra de Deus nos mostra em Daniel 6,10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Ele sabia que haveria a possibilidade de um preço ser cobrado. Eu disse, fidelidade tem um preço. Ele sabia por permanecer fiel a Deus, como ele costumava fazer, ou seja, ele era fiel com constância, 3 vezes por dia. Ele sabia o seguinte: pode custar a minha vida, mas mais importante é a minha fidelidade para com o meu Deus. E ele foi para casa e fez exatamente o que ele costumava fazer. Quantos de nós provavelmente diríamos, não, o Espírito Santo está me dando uma estratégia, porque nós somos assim, espiritualmente nós transferimos para Deus e para o Espírito Santo o desejo que está fervilhando no nosso coração, aquilo que nós estamos querendo fazer, e aí nós usamos o nome de Deus em vão. O que é usar o nome de Deus em vão? É falar coisas que Deus não falou, é colocar em Deus coisas que Ele não orientou, é transferir para Ele, é a vontade de Deus sem que seja. Isso é usar o nome de Deus em vão. E talvez muitos de nós diríamos, não, eu vou ficar esse período de 30 dias sem orar, eu vou orar em espírito, e aí ninguém vai perceber. Se for necessário, eu me dobro ao ídolo, porque não tem problema, porque no meu coração, porque é isso que as pessoas hoje dizem, né? No meu coração, Deus sabe, Deus conhece, Deus quer atitudes. Presta atenção, uma vez eu vi um pastor, eu era muito jovem, e eu gostei muito que ele ouvir, ele falou, Deus não é açougueiro para querer seu coração, queridos. Ele só quer o meu coração, as pessoas, ele só quer o meu coração, não importa o resto, ele só quer o meu coração. Deus quer ver a nossa coerência, atitudes, palavras, comportamentos, vida. É isso que nós apresentamos. A gente não apresenta intenções. Até porque a própria sabedoria popular já diz, de boas intenções, o que é que está cheio? O inferno. Mas era uma pessoa que tinha tão boas intenções. Intenção é aquilo que não foi transformado em ação. Intenção é aquilo que não foi transformado em atitude, ficou tão somente no terreno da teoria. O que Deus quer é que nós verdadeiramente mostremos com a nossa vida aquilo que nós cremos. Fidelidade de Daniel fechou a boca dos leões. Fechou a boca dos leões. A gente vai se deparar com outro homem que é extremamente fiel nas adversidades, permaneceu fiel a despeito das circunstâncias. Jó. Todos nós já lemos a história de Jó, todos nós achamos a história de Jó uma história tão bonita. Ele perdeu tudo. E aí a gente consegue entender porque a gente já sabe o final da história. Ele não sabia. Perdeu seus bens, era o homem mais rico que havia existido até então, era o Elon Musk da ocasião. Perdeu seus filhos, sua família, perdeu sua saúde, era zombado. Raspava com caco de telha as suas feridas. Ninguém chegou no fundo do poço tal qual Jó chegou. Mas Jó, capítulo 1, versículo 21, diz assim: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Nem de nada culpou a Deus. Senhor deu, Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Querido, se tem uma oração difícil de ser feita, é essa oração de Jó. Se tem uma oração, é muito fácil nós lermos, nós acharmos poética, nós acharmos até profunda.
Mas orarmos quando nós estamos vivendo na essência dessa circunstância é difícil. E esse homem permaneceu fiel, não tendo absolutamente nada. Ele diz, louvado seja o nome. Hoje, os crentes moderninhos estariam todos revoltadinhos, cheios de raivinha contra Deus, longe dos caminhos de Deus. Com a família dizendo assim, antes você tinha, agora você não tem mais nada. Olha quem você era e olha como é que você ficou, porque você está servindo a Deus. Talvez alguns aqui já tenham ouvido críticas ou comentários semelhantes. Jó, em todo o tempo permaneceu fiel. E o que eu quero, queridos, não é receber em dobro como Jó recebeu, não. O que eu quero é seguir o exemplo de fidelidade de Deus em todas as circunstâncias, a despeito de toda dor, de todo problema. O Senhor Deus, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Eu não entendo nada, louvado seja o nome do Senhor. Mas por que eu estou passando por isso? Eu não sei, mas louvado seja o nome do Senhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu nada sei, mas o meu Deus sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de terminar, eu quero citar mulheres fiéis a Deus. E a gente vai se deparar, entre outras, com Ruth. Situações complexas, situações difíceis. E Ruth foi fiel nas decisões difíceis. Veja bem, Noemi, sua sogra, perdeu os 2 filhos e Ruth era casada com um deles. E a sua própria sogra insta Ruth a voltar para a sua casa, a voltar para o seu povo. E aí Ruth, que era uma mulher fiel, ela decide permanecer junto à sua sogra. E é tão bonita essa declaração dela, que equivocadamente as pessoas usam esse texto para casamento. Vocês já devem ter visto isso em convite de casamento, ou até mesmo em textos de casamento, entre um homem e uma mulher, quando na verdade essa linda declaração foi feita de uma nora para a sua sogra. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Não instas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. A fidelidade de Ruth para com a sua sogra, de cuidar dela, de estar junto dela, ela podia desampará-la, ela podia buscar os seus próprios interesses, ela podia buscar as suas próprias vantagens, porque é isso que o mundo nos ensina, primeiro eu, depois o resto. Há um ditado popular que diz assim, olha, farinha tá pouca, meu pirão vem primeiro, ou seja, meus interesses primeiro, depois vem o restante. E Ruth foi uma mulher que decidiu, numa circunstância muito difícil, de fome, de escassez, permanecer junto à sua sogra. E isso levou a que ela fizesse parte da genealogia de Jesus. Jesus é descendente de uma mulher que se mostrou fiel. Aí a gente pode sair de Ruth, que estava vivendo um momento de escassez, e vai para um palácio e se depara com uma belíssima mulher chamada Esther, que se tornou rainha no lugar de Vasti. Era uma mulher poderosa, era uma mulher cercada de luxo, era uma mulher cercada do exercício do poder. Até que a inveja, sempre a inveja. Até que a inveja de um importante integrante da estrutura da corte faz com que seja arquitetado um plano para a destruição do povo judeu. Amã. E aí, Mardoqueu ou Mardocai, que era tio de Esther, exige que ela se posicione. Queridos, a gente tem que se posicionar. Essa história de ficar em cima do muro, isso é coisa de político, porque ele quer ver para que lado a vantagem vai levar. Crente se posiciona.
Crente sabe o que quer. Crente não fica em cima do muro, porque todo mundo já sabe o que o comentário popular fala. Que existia um muro e tinha um crente em cima do muro. De um lado estava Satanás, do outro lado estava um anjo. E o anjo ficava convidando, vem para cá, desce do muro, vem para cá, pula para cá. E Satanás de braço cruzado. E aí foram perguntar, vem cá, o anjo está chamando o cara para o lado dele, você não vai insistir para ele vir para o seu lado? Ele falou, não precisa, o muro já é meu. Nós já entendemos, quem está em cima do muro, querido, já fez a sua escolha. Espiritualmente falando, quem está em cima do muro já fez a sua escolha. Novamente, Deus quer de nós decisão, posicionamento. Deus não suporta pessoas que não tomam decisão, que não se colocam conforme eles querem que a sua vida seja. Ou você vai ser frio, ou você vai ser quente. Se você for morno, eu tenho náusea de você. E aí, Mardoqueu demandou, Esther, agora você vai entrar na presença do rei e você vai ter que interceder pelo seu povo. E ela disse, não posso, porque a lei dizia que se ela entrasse na presença, sem que o rei lhe chamasse, e ela diz, já faz 30 dias que o rei não me chama, como é que eu vou entrar na presença dele? Eu vou morrer. Então, vamos ler Esther 4, que diz assim, Mardoqueu fala para ela, quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou me posicionar, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Ela sabia que era uma realidade para ela, mesmo sendo rainha, ser condenada à morte pelo rei. E ela escolheu, se posicionou ao lado da fidelidade que ela devia. Na verdade é isso, nós devemos da nossa fidelidade a Deus. E ela entrou na presença do rei, e a história todos nós já conhecemos, o rei estendeu o seu cedro, e aí ela desdobrou todo aquele planejamento que levou à salvação do povo judeu, que celebra essa festa até hoje, milhares de anos depois, faz parte do calendário oficial de Israel, a atitude de Esté que livrou o povo da morte. A nossa fidelidade nos livra da morte, nos livra da morte espiritual. Quem não é fiel já morreu. Está na moda zumbi, né? Se tem uma coisa que eu não suporto e não consigo entender também como é que crente gosta, mas tem muito crente que gosta. De filme de zumbi, Zumbilândia, e etc. Mas tem muito crente que é exatamente como zumbi. Morreu e acha que está vivo. As igrejas estão cheias de zumbis. Como assim, pastor? Cheias de demônios? Não, cheias de crentes que estão mortos e acham que estão vivos, porque zumbi é isso, é um ser fictício que morreu e acha que está vivo, e tal qual anda exatamente daquela forma deformada mesmo, porque uma pessoa que não é fiel a Deus é deformado espiritualmente. A fidelidade de Deus é o nosso maior exemplo. Por que nós somos fiéis a Deus? Porque Ele é fiel. Por que nós somos santos? Porque Ele é santo. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel. E onde nós precisamos ser fiéis hoje? Olha para dentro de você. E a pergunta é, onde você precisa ser fiel hoje? Na sua vida espiritual? Porque nós começamos o ano dizendo assim, olha, nós vamos ler a Bíblia toda. Eu preparei até um plano de leitura da Bíblia, juntamente com o pastor Tiago, para as nossas igrejas. Mas eu parei depois e eu pensei, não, eu não vou colocar nas mãos das pessoas um plano para nortear a leitura de algo que eu preciso fazer. Eu preciso colocar um plano na sua mão dizendo assim, beba água, almoce, jante, tome banho. Então, tudo bem, tem gente que não vai tomar banho todo dia, mas comer todo mundo vai
todo dia. Eu preciso colocar nas suas mãos um plano para orientar aquilo que é indispensável para a sua sobrevivência. Não por quê? Porque nós fazemos, porque sabemos. Se não fizermos, morreremos. Morreremos. Então, queridos, nós precisamos ser fiéis na leitura da palavra de Deus, que nós dependemos dela para estarmos vivos espiritualmente. Nós dependemos, queridos, da vida de oração para estarmos fortalecidos diante de Deus. Crente que não ora é crente sem força alguma. É tão somente casca. Por quê? Porque não tem poder algum. Poder nós recebemos através da oração, da comunhão com o Espírito Santo. Crente que não tem prazer de orar, crente que não tem prazer de estar na presença de Deus, precisa começar novamente a sua caminhada espiritual. Crente que não vive em santidade, crente que não vive em santidade, nós precisamos ser fiéis no nosso trabalho, Se tem algo que eu sempre fico estarrecido com o brasileiro, que o brasileiro acho que é uma das poucas nações em que o trabalhador torce contra aquele que lhe dá trabalho. Ou seja, o empresário, o empregador, traz para aquela pessoa as condições para que ela possa sobreviver, ter salário, e aquela pessoa vive desejando o fracasso da empresa em que trabalha, vive desejando a falência do escritório da instituição em que ela está ali recebendo o seu ganha-pão. Eu não consigo entender isso. Eu verdadeiramente não consigo. Se você tem que ser fiel no seu trabalho, sim. Se aquele trabalho foi dado a você por Deus, se você é o chefe, exerça a chefia com sabedoria, com autoridade. Mas eu não sou chefe. Trabalhe para o seu chefe com lealdade, com fidelidade. Mas se ele não for fiel a mim, não interessa, você será fiel a ele. É isso que você vai apresentar diante de Deus. Seja exemplar. Porque, queridos, se tem um povo, lamento que isso seja transmitido, mas se tem um povo que dá trabalho, é povo crente. Misericórdia, misericórdia. Eu já fui diretor de 2 grandes instituições, sem falar no meu trabalho na Marinha. E os meus piores funcionários eram crentes. Porque não davam exemplo de fidelidade. Porque não davam exemplo de coerência de vida espiritual. Então, se você trabalha numa empresa, seja ela evangélica ou não, seja exemplo. Seja aquele homem ou aquela mulher em que seu chefe olha para você e fala, ali está um cara dizer, assim como foi José. Na prisão ele era reconhecido como um homem exemplar, na casa de Potifar ele era reconhecido como um homem exemplar. Aonde você esteja, seja na sua clínica, no seu escritório, a empresa seja sua ou não seja, o consultório seja seu ou não seja, dê o seu melhor, porque além do salário, você recebe também a bênção de Deus pelo exercício da sua fidelidade. Ser fiel, queridos, nem sempre é fácil, mas sempre vai valer a pena. E Deus está levantando uma geração fiel em meio a essa geração instável que eu mencionei no início. Salmo 101, versículo 6, na Almeida Revista e Corrigida, diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus está dizendo o seguinte, Ele está procurando os fiéis da terra. A gente só procura algo que não é fácil de encontrar. Eu não estou procurando a minha Bíblia porque ela está aqui. Mas se ela não tivesse aqui, eu estaria procurando pelos bancos até poder encontrá-la. Se Deus está procurando, procurarão os fiéis da terra, é porque está difícil encontrar fidelidade. Tem muita teoria, pouca prática, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Aquele que anda no caminho da fidelidade, esse verdadeiramente serve a Deus. Então, finalizando, precisamos ir até o fim, sermos fiéis até o fim. Mateus 24 diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Acredite, a iniquidade se multiplica, o amor das igrejas já esfriou há muito tempo. Mas Deus fala, se você for fiel até o fim, você vai ser salvo. Que nós possamos terminar a nossa corrida como Paulo e declararmos, combati o bom combate,
terminei a carreira. Tem que terminar, tem que ir até o fim. E guardei a fé, fui fiel até o fim. Amém? Que nós possamos permanecer fiéis em todas e quaisquer circunstâncias. Eu quero orar com você neste momento. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.